no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Nós estamos em uma nova série de exposições bíblicas intitulada As Crônicas de Israel. E nós vamos ver como esse precioso livro, que é classificado na Bíblia, os dois livros, o primeiro e segundo livro das Crônicas, que são classificados como livros históricos, têm muito a nos ensinar para os nossos dias, para a nossa vida, para que nós possamos caminhar a vida cristã, guardados e protegidos neste tempo diferente que nós estamos vivendo. Segunda Crônicas, capítulo 7, nós vamos fazer a leitura dos versículos 11 a 22, mas eu quero focar a nossa reflexão nos versículos 13 a 16. Os demais versículos vão nos fornecer o contexto para a palavra do Senhor. Verso 11: Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. Verso 12: De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: Nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Verso 19: Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem a outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre os povos, e todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Oremos. Pai de bondade, misericórdia e graça, diante da Tua palavra, que é vida, que é luz, que é bênção, que é salvação, colocamos o nosso coração, Senhor Deus, para que recebamos a instrução do Senhor,
o ensino que vem do Teu Santo Espírito, e assim nós possamos, Senhor, viver de acordo com Seus estatutos e mandamentos. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Deus amado e bendito, quanto a mim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor meu, Redentor meu e rocha minha. Amém. Queridos e queridas, amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de lockdown em vários lugares. Aqui mesmo em Jussara nós estamos vivendo um lockdown parcial, com perspectivas de um lockdown maior ainda para a próxima semana, devido à pandemia da Covid-19. Motivo pelo qual hoje nós estamos apenas 3 pessoas aqui na igreja, cumprindo as determinações do decreto da prefeitura, mas mesmo assim nós somos convidados a meditar na palavra do Senhor, unidos, eu aqui, vocês aí em casa, em qualquer lugar onde esteja chegando esta transmissão agora, e juntos aprendermos preciosas lições do Senhor. Ao olharmos para o livro das Crônicas, primeiro e segundo livro das Crônicas, nós percebemos que eles tratam-se de um livro histórico e que tem muito daquilo que está escrito neles, também escrito no primeiro e segundo livro de Samuel, no primeiro e segundo livro dos reis. É a história de Davi, é a história do povo de Israel. E quando nós olhamos para estas palavras escritas nestas crônicas, nós percebemos que elas não são mera repetição do que Samuel escreveu, não são mera repetição do que o autor do livro dos reis escreveu. Elas ampliam o pensamento, elas ampliam a história do povo de Israel, num contexto em que os fatos narrados no primeiro e segundo livro de Samuel ocorreram aproximadamente 1100 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já o livro dos reis, ele foi escrito cerca de século V, século VI antes de Cristo, quando o povo estava no exílio, e ali na Babilônia eles necessitavam recordar, rememorar a sua história para não perder a sua identidade. E depois da volta do exílio, no tempo de Esdras, no tempo de reconstrução do templo, no tempo em que o povo começava a reconstruir a sua identidade, o cronista então recorda a história de Israel no primeiro e no segundo livro das Crônicas. E assim, estes livros, eles possuem grande sabedoria, porque eles nos afirmam aquilo que o Senhor fez, e portanto podem colocar a nossa esperança naquilo que o Senhor faz e naquilo que o Senhor fará. Aqui o capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, nós encontramos nesses versículos que nós acabamos de ler, Deus fazendo uma aliança com Salomão. Se nós olharmos para o capítulo 6, nós vamos perceber que o templo tinha sido inaugurado, a presença do Senhor esteve ali naquela cerimônia, a casa se encheu de fumaça. E logo no capítulo 7 parece que foi tudo assim, uma coisa sequência da outra, mas quando nós olhamos, comparando o texto no livro dos reis, nós percebemos que passaram-se vários anos entre a consagração do templo e até que Salomão terminasse a sua casa, o palácio real. Então não foi uma sequência assim, hoje aconteceu a inauguração do templo, amanhã a inauguração do palácio real, e aí Deus aparece a Salomão. Não, passaram-se cerca de 9 anos entre um evento e outro. E quando Salomão vai dedicar o templo, ele faz uma oração ao Senhor e diz:
Senhor, se o Senhor por acaso olhar para nós e nos castigar, colocando a peste, colocando a fome, colocando as guerras, colocando todos esses eventos difíceis, por favor, Senhor, quando alguém vier nesse templo, nesse lugar, e falar com o Senhor, se lembre da sua aliança, se lembre deste lugar, se lembre daquilo que o Senhor prometeu. Salomão sabia que viriam tempos difíceis, e na resposta que o Senhor dá a Salomão, o Senhor fala: tempos difíceis virão. E ele diz então o que nós devemos fazer para enfrentar tempos difíceis. Esse é o tema da nossa meditação de hoje: enfrentando tempos difíceis. Vejamos como o Senhor começa dizendo, verso 13: se eu fechar o céu, ou seja, Deus está colocando juízo, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo. Haverá tempos sem chuva, meu querido, haverá tempos de provações e privações com gafanhotos, haverão tempos de peste. Nós sabemos disso, até porque o próprio Senhor Jesus, no seu grande sermão escatológico, nos fala que virão tempos difíceis, virão tempos em que muitos dirão: melhor se eu tivesse nascido em outra ocasião. A oração de Salomão no capítulo 6 e a resposta do Senhor antecipa isso, que acontecerão, mas o Senhor diz ainda mais que Ele é o agente ativo dessas provações que atingirão toda a nação de Israel, e que hoje nós olhamos e vemos que o Senhor é o autor do juízo que se abate diante de toda a terra através dessa pandemia. O Senhor está sim executando o juízo sobre o planeta. Não há como olharmos para os acontecimentos que estão ao nosso redor e não enxergar isso. Quando nós pensamos paz e segurança, lá vem a segunda onda. O Senhor é o agente de tudo isso que nós estamos vivendo, porque Ele está executando juízo sobre a terra. Mas o Senhor nos mostra o que nós devemos fazer quando estas coisas acontecerem. E é preciso que nós entendamos então 3 coisas que nós precisamos fazer. Primeira coisa, nós devemos agir como povo de Deus, nós devemos agir como igreja. É importante a atitude individual de cada um, mas é mais importante ainda a atitude do povo, é mais importante ainda a atitude da igreja do Senhor, levantando a sua voz até o Senhor. Veja o princípio, a primeira parte do verso 14, quando o Senhor diz: se eu fechar o céu, Ele diz então: se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, somos nós, sou eu, é você, é aqueles que dizem que proclamam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, o Deus triuno como o Deus da nossa fé. Somos aqueles que clamam pelo nome do grande eu sou, pelo nome do grande El Shaddai, pelo nome do precioso Adonai. Somos eu e você, meu querido, e nós precisamos estar unidos como igreja do Senhor, como povo de Deus. A palavra diz aqui, enfatizando claramente a identidade da nação de Israel, e nós somos o Israel de Deus. Nós somos aqueles filhos de Abraão, herdeiros de Isaac e de Jacó, pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso, a responsabilidade nesses tempos difíceis recai sobre nós. A responsabilidade recai sobre nós em
nos identificando como povo de Deus, agirmos como tal. O difícil é que normalmente nessas ocasiões a gente tende a fazer o quê? A gente tende a se isolar, a gente tende a ficar cada um no seu cantinho. Ora, nós precisamos manter o distanciamento social, isso é zelo, isso é cuidado, mas nós não vivemos um tempo de isolamento social. Louvado seja Deus, as tecnologias de informação que estão aí nos permitem estar próximos um do outro, nos permitem falar uns com os outros, nos permitem adorar juntos uns aos outros. Nós estamos aqui, você aí, adorando ao Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, não fique isolado do seu irmão, da sua irmã, da sua igreja. Não fique isolado da sua liderança, não fique isolado das pessoas que te cercam, da sua família, dos seus amigos. Como povo de Deus, nós somos chamados a agir desta forma. Nós somos chamados a ser o Israel de Deus e, segunda coisa, agir com atitudes sinceras diante de Deus. Quais devem ser as atitudes da igreja, então? Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor nos chama a ter 4 atitudes sinceras diante deles. A primeira dessas atitudes é nos humilhar diante dele. Isso quer dizer que isso é demérito para nós? Não. Se humilhar diante do Senhor é reconhecer a nossa dependência dele, é reconhecer a nossa finitude, é reconhecer a nossa pequenez, é reconhecer o quanto nós não temos controle sobre nada, é reconhecer que Ele é o grandioso Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, sustentador de tudo aquilo que há, de tudo aquilo que existe. Isso é se humilhar diante de Deus, é derramar o nosso coração diante dele e falar: Senhor, eu preciso de ti. A segunda atitude que nós somos chamados como igreja do Senhor, como povo de Deus, é orar, é falar com o Senhor, é apresentar diante dele as nossas súplicas, é colocar diante dele as nossas petições. E louvado seja Deus, mais uma vez a tecnologia nos ajuda nisso. Nós temos feito todas as sextas-feiras a nossa reunião de oração pelo aplicativo de Meet, o Jitsi Meet, o aplicativo de reuniões. Nós podemos juntos orar ao Senhor, nós podemos juntos falar com o Senhor, colocar diante dele as nossas orações de gratidão, as nossas orações de louvor, de adoração, mas também as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas angústias. E a palavra do Senhor nos diz que quando nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento guarda o nosso coração em Cristo. Então eu convido você que ainda não participa das nossas reuniões de oração, participe, vamos juntos como povo do Senhor orar. O Senhor nos ordena isso como condição para que Ele possa agir em nosso meio. Terceira atitude sincera que nós devemos ter diante do Senhor é buscar. Além de orar, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos procurá-lo, nós devemos diligenciar para que nós possamos encontrá-lo. E onde nós fazemos isso? Na sua santa e poderosa palavra.
Na Bíblia o Senhor fala conosco, na Bíblia o Senhor se aproxima de nós, na Bíblia o Senhor vem ao nosso encontro, e assim nos humilhando, reconhecendo a nossa necessidade de Deus, orando, colocando diante dele as nossas súplicas, as nossas esperanças, buscando a ele na palavra. A quarta coisa é consequência. A quarta coisa decorre das três primeiras, que é a conversão dos nossos maus caminhos, é buscar santificar a nossa vida, é lavar nossas atitudes, pensamentos, palavras no sangue regenerador de nosso Senhor Jesus Cristo. Só este sangue poderoso é que nos converte do pecado, que nos purifica, que nos santifica, que nos capacita a estarmos diante do Senhor. Agirmos como igreja, termos atitudes sinceras diante de Deus, vai causar aquilo que a palavra do Senhor nos mostra aqui, que nós devemos esperar. Nós devemos agir com confiança na resposta de Deus, nós devemos ter esperança na resposta de Deus, porque quando nós fazemos isso, nós agimos como igreja, nós buscamos ao Senhor com sinceridade, o Senhor nos promete, verso 14, parte B: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! O Senhor prometeu, Ele vai nos ouvir do céu e perdoar os nossos pecados. O Senhor prometeu que lá do seu altíssimo trono Ele vai agir, nos livrando do maior de todos os males, da maior de todas as doenças, aquela que pode causar a nossa segunda morte, a morte eterna, a separação eterna de Deus, que é o pecado. Mas o Senhor não vai fazer só isso. Além de nos perdoar, além de nos purificar, além de nos dar uma vida eterna na presença dEle, Ele vai agir no aqui e no agora em nosso favor, porque Ele diz: eu sararei a sua terra. Ó Senhor Deus, sara, Senhor, a nossa terra, cura, Senhor, o nosso planeta, cura, Senhor, a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, a nossa família. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor esse pedido sincero. Nós seremos alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor aqui, neste mundo, nesta terra, neste país, nesta cidade. É promessa do Senhor, então nos compete buscar ao Senhor, como igreja do Senhor, clamar a Ele. Depois dessas instruções e garantias que o Senhor nos dá, Ele faz um compromisso um pouco mais genérico, e Ele diz assim, verso 15: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, neste templo, porque eu escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre, e os meus olhos sobre ele, o meu coração estarão ali todos os dias. Aí nós nos lembramos da história e pensamos: eita, e agora? O templo foi destruído, o templo de Salomão foi destruído, depois foi reconstruído como o templo de Herodes, depois foi destruído novamente no ano 70 pelo general Tito, e agora restam apenas muralhas externas, o chamado Muro das Lamentações. Como faremos agora? A resposta vem nos versículos seguintes, quando o Senhor mesmo prometeu que se aquele povo fosse rebelde, se aquele povo fosse atrás de outros deuses, aquele templo seria destruído. Mas a resposta está
ainda mais profundamente na misericórdia do Senhor, que erigiu um templo que não pode ser mais destruído por mãos humanas, que levantou um sumo sacerdote que não oferece mais sacrifícios de animais, mas que ofereceu a si mesmo como oferta perfeita. Tudo aquilo que era feito no templo, todo aquele cerimonial, todos aqueles sacrifícios apontavam para Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E agora os olhos do Senhor não estão mais naquele templo de pedras e tijolos, mas eles estão postos em Jesus Cristo, o Filho amado, enviado para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Nós não dependemos mais de locais, nós não dependemos mais de sangue derramado, porque o sangue perfeito foi derramado uma única vez. Nós não dependemos mais de sacrifícios e rituais que hoje se tornaram vazios, pois Cristo é o sacrifício perfeito apresentado diante de Deus. Agora, meu querido e minha querida, nós temos acesso direto ao trono da graça, onde ali Jesus Cristo, assentado à direita do Pai, intercede por nós, advoga as nossas causas. Então, muito mais agora que nos tempos de Salomão, muito mais agora que nos tempos do exílio, muito mais agora que nos tempos do cronista, a palavra de Deus nos traz esperança, porque ela aponta para Jesus, ela nos mostra Jesus, ela nos fala a respeito dele, e é nele que nós encontramos o olhar do Senhor colocado sobre nós, por meio dele e através dele. Como é um jargão evangélico, né? Quando o Senhor olha para nós, Ele nos enxerga pelas lentes do sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso nós temos acesso a Ele. Os tempos estão difíceis, meu querido, minha querida. É verdade. Mas nós somos, então, concluindo, né? Chamados a viver como povo de Deus, chamados a agir sinceramente diante do Senhor, nos humilhando, orando, buscando ao Senhor e nos arrependendo dos nossos pecados e confiando na promessa do Senhor, que dos céus Ele ouve, Ele perdoa os nossos pecados por intermédio de Jesus, e Ele sara a nossa terra por causa da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia. Como então aplicar isso em nossa vida? Como colocar em prática todos esses ensinamentos que o segundo livro das Crônicas, nesse capítulo 7, versos que lemos, nos traz? Primeiro, dizendo: eu sou parte do povo de Deus, como Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. É através do sangue de Jesus, é através da fé no seu sacrifício que nós nos tornamos povo de Deus, que nós nos tornamos esse povo que chama pelo nome do Senhor. Como aplicar em nossa vida as atitudes sinceras? É quase que autoexplicativo que a palavra nos diz, né? Orando ao Senhor, nos humilhando diante dele, reconhecendo a dependência dele, lendo a sua santa e poderosa palavra, buscando santificar as nossas vidas dia após dia, entendendo que isso é um processo que só vai terminar quando nós nos encontrarmos com o Senhor, quer seja Ele nos chama e nos recolha para a glória eterna, quer seja pela sua segunda volta para resgatar a sua igreja. E assim,
possamos viver e proclamar a esperança. Nós somos, como povo do Senhor, chamados a mais do que confiar no Senhor. Nós somos chamados a levar outros a confiarem também no Senhor. Amém? Vamos orar.